para tipificar Comando Vermelho, PCC como organizações terroristas. Próximo assunto da E, Paulo, pauta... vai ficar bem claro também, Paulo, te cortando, perdão, quem de fato é a favor, né, da bandidagem. Eles têm muita preocupação em colocar a gente com o fuzil, que explode ônibus, que, enfim, comete as maiores crimes de atrocidade como terroristas, mas não tem nenhum pudor em classificar as pessoas do dia 8 em terrorista, né? Terrorista é quem quebra a janela. Então, o primeiro que nós estamos enfrentando agora, a batalha que nós temos agora eminente, é a anistia, ou seja, a soltura do Bolsonaro. Deputado Nicolas, muito obrigado pela sua participação. Eu queria começar lhe perguntando sobre como o senhor vai lidar com essa relatoria do projeto de lei que equipara organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho a organizações terroristas. Seja muito bem-vindo, Nicolas. Boa tarde, Paulo. Obrigado. Antes de mais nada, dizer que é um projeto, enfim, importantíssimo. A gente sabe que hoje são mais de 51 milhões de brasileiros que estão abaixo, né, das regras do crime organizado, e foi me oferecido essa relatoria, e eu já estava trabalhando nesse texto, mas de primeira mão aqui, já deixo para cada um de vocês que essa semana estive com o capitão Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele me pediu esse projeto e eu, de forma bastante respeitosa e nobre, cedi essa relatoria para ele. É uma pessoa que já trabalha, né, contra o crime organizado há anos, e eu não tenho dúvidas que está em boas mãos. Da mesma forma, o delegado Ramagem, que também vem trabalhando e muito nesse texto, nessa relatoria. Quero deixar aqui meu agradecimento, né, ao trabalho do deputado federal, o delegado Ramagem, que inclusive hoje, né, sofre uma grande perseguição por parte do STF, e é também um parlamentar, né, um delegado aí da Polícia Federal que há muito tempo atuou combatendo o crime organizado. Então, temos um novo relator neste projeto e, obviamente, está aí em boas mãos, uma pessoa que é um exemplo, né, também para a segurança pública, que é o capitão Derrite, e obviamente a gente será favorável, mas agora está na mão dele, e ele voltará, né, por um tempo para ser deputado federal, para que a gente já vote no tempo correto e dê prosseguimento a este projeto aí. Nicolas, deixa eu lhe perguntar, o senhor agora acabou de, né, dar uma informação nova que vai passar a relatoria desse projeto para o capitão Derrite, hoje secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas. O senhor chegou a sofrer ameaças quando teve o assassinato de Charlie Kirk lá nos Estados Unidos. Teve também na internet pessoas que fizeram ali ameaças ao senhor. Essa iniciativa sua de passar o projeto de lei, a relatoria desse PL, para Derrite, envolve também a sua segurança pessoal? O capitão Derrite conversou comigo em primeiro momento, de fato, solicitando, né, esse projeto, mas é claro que houve também um contexto não somente, né, de ameaças que já estavam vindo anteriormente, como também da estrutura, né, de segurança que hoje, como eu, deputado, tenho e ele tem como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né, polícias ali ao seu dispor, tanto de inteligência quanto também de combate, que é uma estrutura completamente diferente que eu tenho hoje. Então, basicamente, juntou ambas as questões. A gente sabe que hoje a gente recebe diversas, né, ameaças de diversos locais, e especificamente, né, com relação ao crime organizado, a gente precisa, né, não confundir coragem com imprudência, né? Então, uniu-se, né, tanto o meu desejo, né, de compreender que o time, o momento, não seja o ideal, e também com o capitão Derrite, que já tem, né, toda essa estrutura, que já vem, né, desde sempre combatendo aí o crime organizado, para poder ser o novo relator desse projeto. Ou seja, tanto a parte da segurança pessoal quanto o know-how de alguém que lida há muito tempo com, né, essas organizações criminosas, para combater organizações criminosas, e esses dois fatores pesaram na sua escolha. E como é que foi a sua conversa ontem com o capitão Derrite? Então, basicamente, hoje a gente tem uma realidade, Paulo, que diversas pessoas, eu acredito que a maioria dos brasileiros, tem de fato receio, né, de citar os nomes dessas organizações criminosas. A gente viu recentemente o delegado que, após anos e anos e anos, né, de combate ao PCC, acabou sendo fuzilado. Você tem também advogada também fuzilada, um outro delator, né, descendo do aeroporto também fuzilado. Então, isso é uma demonstração de que, de fato, as organizações criminosas aqui do Brasil tomaram um poderio gigantesco. Nós temos ali no Ceará, né, o Comando Vermelho também
tendo um domínio muito grande sobre diversos ambientes ali, enfim, desse Estado, inclusive tendo controle de diversos mecanismos, né, como de internet, de gás, e até mesmo de questões até mesmo muito mais profundas, como ocorreu ali na Faria Lima, né, com lavagem de dinheiro, enfim, diversos crimes que sempre vão, né, potencializando e se inovando, e a gente sabe que é algo que realmente deve ser tratado com bastante cuidado, bastante prudência, porque ainda tem muito caminho, né, para a gente poder trilhar, muitas coisas para a gente fazer. E a conversa que eu tive com ele foi uma conversa, de fato, bastante respeitosa. Entendi, né, a vontade dele também de pegar essa relatoria. Obviamente, é um relatório muito bom em termos, né, de combate ao crime organizado. E para ele, né, também, como deputado, como secretário de Segurança Pública, é um símbolo, é uma marca. Então, mais uma vez, deixo aqui que não tenho vaidade nenhuma com projetos, com relatorias. Eu só quero realmente que fazer o certo e aquilo que melhore a vida aqui dos brasileiros no que diz respeito à segurança pública. Ou seja, Derrite certamente fará um relatório ali que deverá ser bastante contundente para tipificar Comando Vermelho, PCC como organizações terroristas. Próximo assunto da Paulo, pauta... vai ficar bem claro também, Paulo, te cortando, perdão, quem de fato é a favor, né, da bandidagem. A gente viu aí recentemente falando aí da PEC das prerrogativas, né, que na verdade mudaram para a PEC da blindagem. A esquerda faz isso com tudo, né? Antes era impeachment, depois vira golpe, a ditadura, né, vira democracia. Então eles modificam, né, as palavras para o seu bem entender. Então vai deixar bem claro, né, quem realmente está a favor aí ou não do crime organizado. Veremos aí como será a votação de toda a esquerda. Ou seja, já antecipando o clima da votação desse projeto de lei que equipara PCC, Comando Vermelho, a organizações terroristas, lembrando que é um projeto que o Palácio do Planalto se mostra contrário, por alguns motivos. Para fazer uma contextualização a você que nos acompanha, primeiro porque o governo Lula afirma que esse projeto ele fere a legislação brasileira, que a legislação brasileira não permitiria classificar organizações do narcotráfico como terroristas, porque não respeitaria os critérios estipulados pela legislação. E há também um temor, eu conversei com um integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de que ao classificar grupos terroristas no Brasil, como Comando Vermelho e PCC, há um temor de que isso impacte a economia do Brasil, porque investimentos estrangeiros poderiam não vir para cá por conta de haver organizações terroristas oficialmente no Brasil, e um temor também, olha só, esse ponto é bastante curioso, de que o governo dos Estados Unidos, o governo Trump, passe a fazer operações militares no Brasil sem o aval do governo brasileiro, sob a justificativa de combater o terrorismo. Só fazendo aí um adendo, aí, e se quiser complementar, Nicolas, em relação a essa posição do Planalto. Eles têm muita preocupação em colocar a gente com o fuzil que explode ônibus, que, enfim, comete as maiores crimes de atrocidades como terroristas, mas não tem nenhum pudor em classificar as pessoas do dia 8 em terrorista, né? Terrorista é quem quebra a janela, mas quem quem assassina, né? Quem mata, quem estupra, quem bota fogo em ônibus, que comanda e destrói a vida das pessoas, aí não pode ser chamado de terrorismo, né? É o duplo padrão, né, moral aí desse governo do PT. Opa, aqui não pode ser chamado de terrorista, né? Quem está com fuzil na mão, mas o pessoal que entrou lá no dia 8, aí eles sim são terroristas e merecem 17 anos de cadeia. Falando em dia 8, a gente vai para o nosso segundo assunto, nessa nossa rápida entrevista nesta sexta-feira, que é a anistia. Tem tudo a ver com o 8 de janeiro e também com esse presidente Jair Bolsonaro. Para o senhor que acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, como é que estão as conversas? Porque inicialmente a oposição festejou que seria votada uma anistia ampla, geral e restrita, com força para aprovar isso na Câmara dos Deputados. Só que aí o relator Paulinho da Força, depois de se encontrar com o ex-presidente Michel Temer e com Aécio Neves, disse, não vai ter nada de anistia, vai ser dosimetria, o máximo que vai se fazer é reduzir as penas. E ninguém sabe ainda ao certo qual seria o tamanho dessa redução. Em que pé está essa discussão de que o senhor tanto participa na Câmara, deputado? Primeiro que já foi um erro ter dito sobre o PL da dosimetria que não existia mais anistia. E eu disse isso pessoalmente para o Paulinho da Força, porque o Gumota disse que escolheria alguém nem pró, nem contra a anistia, né? Mas que trabalharia para uma anistia que fosse um denominador comum. E quando ele já chega dizendo que não tem mais anistia, basicamente ele já não cumpre, né, os requisitos que o Gumota disse de quem seria
que estaria à frente do projeto da anistia. O segundo ponto é de que, com a aplicação da Magnitsky na empresa, no escritório de advocacia do Moraes e da esposa dele, isso também modificou também bastante o cenário, né? O que eu escutei é que o clima ali, basicamente, de qualquer tipo de acordo, teria sido jogado para baixo, porque, afinal de contas, não tinha assim, um clima mais de conversa, pelo fato do Alexandre de Moraes estar bastante irritado com essa situação. Qual que é a nossa posição? Primeiro, as pessoas, digamos assim, comuns, né, do dia 8, que estavam ali e que, sim, cometeram, alguns deles, né, crimes de dano ao patrimônio público, e as outras demais pessoas, que inclusive várias, de forma inocente, estão presas. Para todas essas pessoas, eu não defendo menos do que, obviamente, anistia, ou seja, com que elas fiquem livres, não é somente ficar pagando uma prisão domiciliar, que fiquem livres. A situação dos outros demais atores, que aí já entram numa questão política, e muito mais do que política, uma questão pessoal, nós sabemos que há uma dificuldade energúmena do ministro Alexandre de Moraes aceitar qualquer tipo de acordo ou de anistia para poder anistiar Bolsonaro e os demais. Agora, qual é a sua posição, Nicolas? A minha posição é que inclua todos, até mesmo porque este é o caminho de pacificação, e é um caminho muito barato para poder anistiar todo mundo, inclusive até o próprio ministro Alexandre de Moraes, que cometeu violações de direitos humanos. Ele está sendo aplicado com uma sanção pelo o país mais democrático e o país mais sólido, né, que nós temos hoje, como um violador de direitos humanos. Então isso não é qualquer coisa. Então precisa de colocar o pingos nos is. Essa anistia, não vou falar nem ampla, geral e restrita, porque a anistia já é isso. Uma anistia é o caminho da pacificação do nosso país. Mas a gente sabe que tem entraves. Então, o primeiro passo é o passo na Câmara, e aí a gente não sabe como vai vir o texto. Se o texto vier a todo mundo, ok, seremos a favor da anistia, claro. Se ela vier, né, tirando diversas pessoas, é claro que nós colocaremos ali destaques para ser votado. E este é o ponto importante que eu peço para que você aí, que está vendo essa entrevista, cobre do seu deputado, para que ele vote favorável aos destaques, que obviamente coloque todos nesta anistia. E aí depois dessa batalha, obviamente, isso vai para o Senado, e aí é uma próxima batalha. Quero dar aqui também uma informação aqui inédita de última mão, de que dia 7 haverá em Brasília a caminhada pela anistia, com inclusive os familiares das vítimas do dia 8, saindo ali da Catedral às 4 horas da tarde, e nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar ali em Brasília, da mesma forma como nós já fizemos anteriormente, enquanto o Bolsonaro estava solto, para poder, de fato, fazer mais uma pressão em cima, né, no local onde estão as decisões, que é Brasília. Então, se você, né, ainda não foi sensibilizado com isso, seu deputado não foi sensibilizado com isso, inclusive convido os deputados federais para estarem lá, olhar no olho daquelas pessoas e ver que o caminho da pacificação, ele passa pela anistia. Caso contrário, a gente vai ficar parado em um país que precisa resolver tantas outras coisas, mas a gente não pode deixar essas pessoas esquecidas, porque poderia ser enfim, um familiar nosso, uma pessoa que nós amamos, e eles são brasileiros assim como todos nós. Dia 7 de outubro, na terça-feira, Dia 7 de outubro, na terça-feira, às 4 da tarde, saindo ali da Catedral, ali de Brasília, nós faremos ali uma grande caminhada pela liberdade. Em breve, a gente já vai soltar ainda hoje aí o vídeo de convocação. Então, 2 pontos importantes aqui que o deputado federal Nicolas Ferreira traz em termos de informação. Primeiro se o relator Paulinho da Força propuser um texto que divirja do que querem os parlamentares de oposição, de uma anistia ampla, geral e restrita, a oposição vai votar destaques no texto, ou seja, vai apresentar ali alterações ao texto para que sejam votados no plenário, e espera dessa forma alterar o texto do relator. E o segundo ponto, em termos de mobilização e de também tentar mexer com o emocional das pessoas, é essa passeata junto a familiares de pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. Agora, para a gente encerrar aqui, para a gente ir para o último ponto da nossa entrevista de hoje, eu queria abordar a questão de 2026. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas e uma liderança do campo de centro-direita, digamos assim,
tem defendido que Bolsonaro anuncie o quanto antes um candidato à presidência da República. Lembrando que o Bolsonaro está inelegível por 2 condenações no TSE. Já a família Bolsonaro tem dito que o ex-presidente não vai fazer nenhum anúncio neste momento, porque ele próprio luta para reverter a inelegibilidade e ser o candidato em 2026. Qual a sua posição sobre isso, Nicolas? Para você, Bolsonaro tem que indicar uma candidatura agora ou tem que continuar se colocando como nome ao Palácio do Planalto no ano que vem? Paulo, a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Então, o primeiro que nós estamos enfrentando agora, a batalha que nós temos agora eminente, é a anistia, ou seja, a soltura do Bolsonaro. A sua elegibilidade, ela vem a posteriori. Então, é uma segunda batalha. Fica distante ainda dizer como será o futuro, até mesmo porque o Lula foi preso, solto pelo STF, colocado na presidência pelo STF, isso as palavras do próprio Gilmar Mendes. Então parece que o Brasil, se você é ex-presidiário, você tem chance, né, de chegar na presidência da República. Então nós não sabemos o que vai acontecer com a inegibilidade do Bolsonaro, até mesmo porque é um processo separado do processo do dia 8. É um processo que está no TSE, que diz respeito a uma reunião com embaixadores, sob a alegação de poder político, né, abuso de poder político, que voto o Bolsonaro ganhou fazendo reunião com embaixadores. Então, é um outro processo. Então, óbvio que agora, se você escuta um lado e escuta o outro, você vai ter prós e contras. Uns falam, né, se o Bolsonaro decidir agora, fica mais fácil trazer o centro e fazer os acordos ou a definição contra o PT já desde agora. Mas se fazer isso, o Bolsonaro perde o seu capital político e deveria tentar até o último segundo. E aí você vai me perguntar, Nicolas, o que você defende? O Lula foi candidato até o último segundo, né? Antes mesmo ali, né? Do 45 minutos do segundo tempo, ele foi candidato. Então, eu acredito que deixar o maior player, né, da direita, né, a única liderança que nós temos fora da corrida eleitoral, isso sim é um golpe. Né? Isso sim é um golpe, até mesmo porque eles sempre falam, Bolsonaro perdeu força, o bolsonarismo está morrendo, porque o Bolsonaro não ganha do Lula, então deixa ele competir, deixa ele na corrida eleitoral, vamos ver quem vai ganhar. Então, para mim, mais me parece uma tentativa desesperada de tirar o melhor jogador de campo do que, de fato, fazer justiça. Isso aí, obviamente, já está sendo mais que comprovado que não se trata de justiça. Colocaram aí 5 argentinos, né, para poder julgar o Pelé. Uma corte só indicada por amigos de Lula, com advogado, ex-advogado do Lula, para poder realmente decidir o futuro do seu maior opositor político. Nicolas, para o senhor, Ciro Nogueira erra ao pressionar para que Bolsonaro indique o sucessor à presidência? Eu não sei quais são as motivações dele, né? Nunca parei para poder conversar com ele a respeito de quais são os motivos dessa pressão. Eu imagino que seja para poder dar um norte, né, ao centro, que fica meio perdido, ao mesmo tempo que desembarca do governo, mas continua votando algumas coisas com o governo. Eu acredito que seja por isso, mas eu não tenho, digamos assim, a procuração para poder falar sobre essas negociações, ultrapassa da minha competência como deputado federal, e inclusive com a minha relação, né, com o Bolsonaro. Nós temos a família Bolsonaro, nós temos outros agentes políticos, e essa briga aí eu deixo para eles, porque, de fato, eu acho que eu sei até o limite, né, que eu posso opinar. E o meu limite que eu posso opinar é que eu sempre estarei ao lado do Bolsonaro, para onde ele indicar. Dessa maneira, eu estarei ali seguindo, porque eu acredito que, por mais que você possa ter qualquer opinião contrária ao Bolsonaro, contra ele não tem um que preste. E a forma como foi conduzida o processo, a forma como está sendo aplicado as penas maiores do que traficantes, estupradores aqui no nosso país, realmente demonstra que a nossa justiça, ela deixou de ser justiça há muito tempo. Ela se tornou algo pessoal, e se você é amigo do rei, então você ganha as benesses. Se você for opositor do rei, para você todo o rigor da lei, e até da lei que não existe. Então, o meu posicionamento é esse. Não sou avalista, né, de posições, mas estou aqui como um mero soldado que quer o melhor para o nosso país, e não precisa ter muitos neurônios para já entender que o Lula não está longe de ser o melhor caminho para o país. Pelo contrário, é a pior decisão que o brasileiro pode tomar no que vem.
Nicolas, uma última pergunta para a gente encerrar. As sanções do governo Trump a autoridades brasileiras ajudam ou atrapalham, na sua opinião? Por que eu pergunto isso? Porque o projeto de anistia estava para ser votado e, como o senhor mesmo disse, as informações que chegam é que depois que o escritório da esposa de Alexandre de Moraes foi sancionado, o projeto de anistia que estava em discussão deu uma arrefecida por conta desse mal-estar gerado pela Lei Magnitsky ao escritório Viviane Bastos de Moraes, da esposa de Moraes. As sanções dos Estados Unidos ajudam ou atrapalham um movimento pela anistia de Bolsonaro e condenados do 8 de janeiro? Olha, eu não consigo fazer futurologia para poder saber qual de fato vai ser o resultado de todas essas sanções. Se de fato vai culminar um recuo do STF ou se vai manter do jeito que está ou se vai piorar a situação que nós estamos. Isso daí nem eu, nem você, nem ninguém consegue fazer essa previsão. Um fato é de que tem pressionado os ministros e algumas posições têm sido diferentes. Você vê o ministro Barroso, né, com uma posição extremamente ríspida, dizendo perder o mané para os apoiadores de Bolsonaro, e agora com um tom bem mais ameno, chorando ali no Roda Viva, porque isso obviamente atingiu também a sua família, no caso específico, a sua filha, que estava ali ou está ainda nos Estados Unidos. Com relação também ao ministro Alexandre de Moraes, a pressão, obviamente, ocorreu, porque se eu falasse com vocês há 6 meses, 1 ano atrás, de que o ministro Alexandre de Moraes iria perder, digamos, o seu pudor, iria num estádio, né, de futebol mandar o dedo do meio para uma pessoa, talvez você diria que ele não faria isso. Então, as sanções, elas pressionam. E quando alguém está pressionado, você tende a errar mais fácil. E eu espero muito que os ministros do STF errem, né, na sua soberba, na sua ânsia de tirania, na sua ânsia de fazer justiça, né, com as próprias mãos contra os seus inimigos, de uma forma desequilibrada, desproporcional e desleal, para que todo brasileiro veja, que talvez já não tenha visto, o quanto eles estão rasgando a nossa Constituição Federal, o quanto eles estão sendo desprovidos de justiça e estão imbuídos de um sentimento de vingança jurídica contra não somente o maior líder da direita do nosso país, que é Bolsonaro, como também todos os seus opositores. Se as pessoas ali, naquele dia do 8, que foi um dia lamentável para o Brasil, estivesse de vermelho, como já aconteceu, todos estariam livres e não teria nenhum tipo de perseguição no nosso país. Agora, hoje no nosso país, nenhum corrupto está preso, não se mobiliza mais a Polícia Federal para poder fazer busca e apreensão em casa de corrupto, pelo contrário, faz isso em casa de pastor, como na casa do pastor Silas Malafaia. Não se tem um afinco de ir atrás, por exemplo, do que está acontecendo no INSS. A CPMI só foi aberta por conta do Legislativo. Você tem o Davi Alcolumbre colocando sigilo nas câmeras do Senado, ou seja, quem blinda e quem de fato tem feito o Brasil ir para um caminho de mais corrupção e mostrando que o crime ele compensa aqui no nosso país, tem uma instituição que faz isso de forma descarada, que se chama STF. Eu nunca soltei André do Rap, eu nunca soltei traficante, eu nunca tive nenhum envolvimento com crime organizado. Quem, inclusive, Paulo, retrocedeu na portaria que iria ajudar a combater o crime organizado de lavagem de dinheiro foi o senhor Barreirinhas, da Receita Federal. E se ele fez isso, ele prevaricou, e, portanto, é o governo Lula que recuou numa decisão que eles deveriam ter tomado para combater o crime organizado. Então, para mim, eu acho que cada vez mais as pessoas têm aberto os seus olhos e a gente continua aqui firme, mesmo com muita gente, né, aí da esquerda, que já não gosta, obviamente, de mim, querendo desmantelar a minha imagem, querendo colocar a minha credibilidade para baixo, mas, graças a Deus, para a tristeza deles e a alegria de muitos conservadores aqui no Brasil, que é a maioria, nós só estamos crescendo. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos eles. Deputado Federal Nicolas Ferreira, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você que assistiu o nosso vídeo até aqui, e se você desejar conteúdos ainda mais aprofundados, entre para a nossa área de membros com preços bem acessíveis. Lá você vai ter acesso a conteúdos de geopolítica, livros, economia, curiosidades e também sobre investimentos e, claro, acesso antecipado a todos os vídeos que eu postar aqui no canal.